Olá, pessoal, tudo bem? Então, para falar de CG, a gente tem aqui 3 softwares bem interessantes que a Agilent disponibiliza, que são o Pressure Flow Calculator, que ajuda a calcular a pressão dos gases, né, do gás de arraste, em função, inclusive, do tipo de gás de arraste, e aí ela faz uma associação com a geometria da coluna, vai indicando ali a relação também de temperatura, de liner. Tem o Solvent Vent Calculator, que também ajuda a calcular, né, condições aí para solventes diferentes, mas nesse momento agora, em particular, eu vou falar sobre o Vapor Volume Calculator. Então, esse software aqui, ele é bem útil para que a gente possa perceber em relação ao volume que está sendo introduzido no nosso sistema de cromatografia gasosa, qual o volume de vapor que vai estar presente ali no liner. E assim a gente pode estimar o melhor liner, o melhor volume de liner, para não saturar aquela região. E não saturando essa região, a gente pode evitar alguns problemas de dispersão de pico e alguns problemas de sensibilidade. Então, aqui, por exemplo, olha, eu posso indicar o solvente, que seria o meu diluente, né, da minha amostra, por exemplo, né, eu tinha colocado aqui acetona, vamos colocar um hexano. Aí ele apresenta, né, as características desse solvente, então ponto de ebulição, densidade e a massa molar. E, inclusive, se eu não encontrar o solvente que me interessa nessa lista, eu posso adicionar um novo solvente aqui do lado, bastando para isso indicar o ponto de ebulição, densidade e a massa molar, tá bom? Bom, no exemplo aqui que eu estou dando, então, eu escolhi o hexano, aí eu vou, então, dizer para ele qual que seria o volume de injeção que eu vou praticar ali no meu injetor. Eu coloquei 1 microlitro. Eu vou indicar para ele aqui qual que é a temperatura de entrada e a unidade, né, de pressão que eu quero. E ele vai fazer, então, o cálculo estimado aqui do vapor que seria produzido e quantos por cento do liner estaria ocupado com esse vapor. Aqui eu posso escolher, né, o liner que eu tenho no meu equipamento, que eu tenho ali naquela análise, e, na verdade, variar entre essas opções. Por exemplo, então, com esse tipo de liner aqui, de 1,5 milímetros, do tipo splitless, a capacidade estaria excedida. E aí ele me dá um alerta. Olha, nessa condição, com hexano, 1 microlitro, 250 graus, eu estaria com 328 microlitros de volume e, portanto, eu estaria aqui com uma capacidade excedida desse liner. 234%, né, seria aí ocupado. E ele vai falar para mim, capacidade do liner excedida, escolha um liner maior que o volume ou modifique os parâmetros do método. Ok? Então, aí nessa característica, nessa condição, eu poderia, por exemplo, reduzir o meu volume de entrada, né? O que já seria bastante difícil, né? Porque ainda estaria excedido aqui mesmo com meio microlitro. Então, seria realmente necessário substituir esse liner e trabalhar com uma razão de split, por exemplo. Então, aqui eu agora substituí por um liner de diâmetro interno de 2 milímetros. E agora eu posso retornar aqui para o meu 1 microlitro e verificar que também ainda tenho um liner de volume excedido, tá? Isso significa o quê? Que se eu introduzir 1 microlitro com solvente hexano, nessa temperatura de 250 graus no injetor, utilizando esse liner,
eu vou exceder a capacidade de espaço, né? Porque o volume vai ser excedido e eu vou estar, então, saturando toda essa região com o meu volume de solvente, tá bom? Ah, outra coisa, né? Então, se o liner que eu pretendo usar, o que eu tenho no meu laboratório, não estiver nessa lista, ainda é possível adicionar liners, né? Então, eu venho aqui do lado, eu vou dar um nome para esse novo liner e o importante é indicar, então, o volume desse liner, ok? E aí eu posso, então, também fazer o cálculo para outros liners. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Até mais!